Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, meu Deus do céu. Segunda-feira finalizando o quê? Mês de novembro. Meu Deus do céu, nós já estamos hoje finalzinho de novembro, gente do céu, dia 29. Já finalizou o mês, né, praticamente. Mas ainda dá tempo de mudar muitas coisas na sua vida e na minha vida. Bom dia, Jennifer. Bom dia, querida. Oh, meu Deus do céu, já estou um pouquinho rouca já. Bom dia, Franci, bom dia. Segunda-feira, dia 29 de novembro. Já estamos no finalzinho do mês. Gente, esse cabelo meu para variar, hoje ele tá um desafio, ó. Nossa Senhora, vou ter que prender esse trem aqui. Mas vamos lá para a nossa live nessa manhã. E eu quero falar sobre o quê? Olhar sobre o passado. Quero falar um pouquinho para vocês o que Deus suscitou no meu coração, a palavra de Isaías. Nós vamos meditar hoje na palavra de Isaías, profeta Isaías. Gente, é maravilhoso, eu amo as passagens do profeta Isaías. Se você nunca viu, se você não leu, leia Isaías e Jeremias, são dois profetas que eu amo. Bom dia, Jússi, bom dia, querida. Vamos lá para nossa passagem da Bíblia hoje, profeta Isaías, não é? Olha só, gente, profeta Isaías é fantástico. Vamos lá para a passagem? O que Deus está falando para nós nessa passagem, no versículo 43, capítulo 43, versículos de 18 e 19. 18 e 19. Bom dia, bom dia. Franci, bom dia, querida. Então vamos lá, vamos para o profeta Isaías. Bom dia, Rose, tudo bem, querida? Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, olha só. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova na sua vida, qual já surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pelo estepe. Gente, essa palavra de Isaías, ela já está grifada na minha Bíblia é muito tempo. Bom dia, Paloma. Está gravado faz muito tempo. Muito tempo, gente, é coisa maravilhosa. Porque Deus está falando o quê? Ele está nos mandando o quê? Ir adiante. Hoje eu vou falar um pouco sobre o olhar. O olhar, a nossa maneira de olhar. O que nós estamos visualizando na nossa vida, trazendo isso também um pouquinho para o coaching, não é que nós trabalhamos muito isso com a visão, audição e sinestesia no coaching. Então nós trabalhamos sempre com a nossa maneira de olhar, o que nós estamos vendo, onde nós estamos colocando a nossa visão. Para quem não sabe, nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com o cérebro, né? Eu já falei algumas vezes aqui. Então, tudo que nós criamos, tudo que nós vemos passa, aqui é só uma lente, não é? Nós enxergamos com o cérebro. E o cérebro nosso pode criar qualquer coisa, e tudo que nós criarmos, se nós efetivamente trabalharmos para que isso aconteça, vai acontecer. Então, esse cuidado que nós temos, onde nós colocamos o nosso olhar. Então, hoje eu vou falar muito sobre o olhar, trazendo algumas situações e maneiras de nós olharmos. Então, trazendo lá para vocês, nós enxergamos com uma parte do cérebro que fica aqui na parte posterior. Já falei isso para vocês em outras lives. Quem não assistiu, então agora eu estou falando agora. Nós enxergamos com uma parte posterior do cérebro. Pois bem, vou prender esse cabelo, porque tá muito calor e tá me atrapalhando esse cabelo aqui. Então, nós enxergamos com a parte posterior do cérebro. E o nosso olhar, nosso cérebro, ele é capaz de criar imagens maravilhosas. E nós sempre voltados para o futuro, nós podemos criar, porque tudo que um dia nós criamos no cérebro é capaz de existir. Então, voltando lá, isso um pouquinho do coach, tá trazendo para vocês um pouco do que nós trabalhamos na parte do coach. Mas por que eu escolhi profeta Isaías hoje? Eu não só escolhi isso, Deus nos suscitou no coração para falar desse olhar que talvez esteja voltado para o passado e também a maneira de nós olharmos. Então, eu vou trazer para vocês 3 passagens bíblicas aqui.
A primeira é essa, do profeta Isaías: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, não vos recordeis das coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova na sua vida, a qual já surge, não a vedes? Essa é a passagem do profeta Isaías. E depois também trouxe para vocês, perdão, a passagem que está em Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo 25. Que os teus olhos vejam de frente e que a tua vista perceba o que está adiante de ti, o que está diante de ti, o que há diante de ti. Então, trazemos aqui o que? Deus nos falando novamente, através de Salomão, que nós devemos olhar o que? Para frente, para parar de olhar para o passado. E também vou trazer uma outra passagem para vocês, falando dos olhos. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o seu corpo estará nas trevas. E se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser essas trevas? Então, vou explicar para vocês, vou trazer isso para vocês. Essa última passagem que eu falei para vocês está em Mateus 6, 22. Pois bem, hoje nós vamos falar muito sobre o nosso olhar, a maneira de olhar. E eu continuo rouca, tá? Meu Deus. Vamos lá. O que Deus está nos dizendo com a primeira passagem de Isaías? Não vos recordeis das coisas passadas. Para de se ocupar em ver o que passou. Eis que vou fazer obra nova na sua vida, a qual já surge. E será que você não está vendo? E será que você não está vendo porque você está preocupado demais com as coisas passadas? E será que você não está se ocupando com as coisas novas que eu estou fazendo na sua vida, que você já deveria estar enxergando, porque você está se preocupando demais com as coisas do passado? Será que você não está olhando demasiadamente por todo o sofrimento que você passou? Será que você não está olhando demasiadamente, perdendo o teu tempo, que é precioso, olhando demasiadamente para tudo aquilo que passou, todo o teu sofrimento, toda a tua dor, e está esquecendo de visualizar já o que Deus já está fazendo de novo na sua vida? Essa é a palavra de Deus. Será que você não está perdendo tempo, não está se preocupando, não está se ocupando com as coisas do passado, quando você deveria estar se ocupando com as coisas novas que Deus já está colocando na sua vida, no seu caminho, no meu caminho? Então nós temos uma mania, vamos dizer assim, nós seres humanos, no qual me incluo, de ficar nos ocupando, nos preocupando com coisas que já passou, atualizando o nosso passado, sofrendo, revivendo aquilo que foi passado, e às vezes até aquilo que foi coisa boa no passado. E reclamando, né, como no deserto, como o povo que fazia a travessia lá no Egito, que era bom. E esquecendo que à frente nossa marcha um Deus poderoso, que tem promessas de bênção, que tem promessas de graça, que tem promessas de coisas boas, de abundância, porque nós estamos perdendo o tempo de hoje, que é precioso, nos preocupando ou nos ocupando com aquilo que já passou. Então, olha só a armadilha que o demônio faz para a nossa vida. Será que você não estamos gastando o nosso tempo presente, porque nós temos 3 dias para viver. Um dia nós nascemos, um dia nós vivemos e no outro nós morremos. Nós temos só 3 dias para viver. Porque o que passou, já passou. Nós nascemos, já foi. Nós estamos vivendo hoje. E nós vamos morrer. Então, se nós pensarmos, nós temos 3 dias. O dia que nós nascemos, o dia que nós vivemos e o dia que nós morremos. E talvez nós não estamos preocupados demais com o dia que nós nascemos e não estamos vivendo. Porque nesse meio aqui, gente, nós vamos viver. Entre o dia que nós nascemos e o dia que nós morremos, nós temos que viver. E será que nós não estamos gastando esse dia de hoje, que era para nós estarmos vivendo, construindo, não é, a nossa morada celestial, nos preocupando, nos ocupando ainda com aquilo que já passou? E não estamos vendo a obra nova de Deus que surge na nossa vida todos os dias. Porque todos os dias, se eu e você acordamos, é uma nova chance que Deus está nos dando para nós vivermos bem hoje. Construindo o nosso futuro, mas vivendo hoje. Então, Deus está falando através do profeta Isaías: não vos recordeis mais das coisas passadas, sejam boas ou ruins, chega. Passado passou, acabou.
Eis que eu vou fazer obra nova na sua vida. E ele está falando isso hoje para mim, está falando para você. Deus está fazendo uma obra nova na minha vida e na sua vida. Porque não é só para alguns. Deus todos os dias renova o compromisso conosco de fazer uma obra nova na nossa vida, de nos restaurar, de nos resgatar, para que nós possamos deixar o homem velho, entenda-se que homem e mulher velhos, e construirmos no presente algo novo. Mas enquanto nós, entre o nascer e o morrer, nós temos que viver. E será que eu e você estamos vivendo ou nós estamos sobrevivendo apenas? Então o profeta Isaías está dizendo aqui, eis que vou fazer obra nova na sua vida. Deus está falando através do profeta Isaías, a qual já surge, você não vê? Será que você não está enxergando as obras novas que eu estou fazendo na sua vida? Porque você, ao invés de estar olhando para o futuro, você não está olhando para o passado? E será que esse olhar para o passado teu é positivo ou é negativo? Pior ainda se for negativo. Por quê? Porque se for positivo, talvez você está olhando ali para trás, coisas boas que passaram, mas talvez também não é legal você ficar só olhando para o passado, ainda que sejam coisas boas, porque você pode estar olhando com saudosismo. Ai, aquele tempo que era bom, como o povo no Egito, aquele tempo que era bom. Nossa, lá, porque talvez você esteja atravessando um deserto hoje e olhando lá para trás. E Deus está dizendo para você, eis que vou fazer obra nova na sua vida, a qual já surge, não a vedes. E talvez você não esteja, e eu não estejamos, nós não estejamos enxergando a obra nova, porque nós estamos nos ocupando demais com o que passou. Então Deus está dizendo claramente para mim e para você hoje, não vos preocupeis com as coisas passadas. Olha aqui, gente, eu vou repetir para quem chegou agora. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova na sua vida, a qual já surge, não a vedes. Para onde você está volvendo o seu olhar? Para onde você está volvendo o seu olhar? Para o Egito, para aquilo que passou? Ou para aquilo que Deus está construindo na sua frente? Só que hoje nós temos que viver o presente, gente. Um dia nós nascemos, um dia nós vivemos, um dia nós morremos. É só isso que nós temos. Nós temos 3 dias. O dia em que nascemos, o dia em que vivemos e o dia que morremos. Você está onde? No dia que você nasceu? Preso lá no passado? Você está preocupado com o que vai acontecer demasiadamente ou você está vivendo? Porque é hoje. Eu já falei isso outro dia, mas Deus suscitou no coração para que eu falasse de uma maneira diferente hoje. Então, Deus está fazendo na sua e na minha vida, mas nós, o quanto nós estamos trabalhando para contribuir para que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Ontem eu estava finalizando um livro, Bilionários. Eu comecei a ler um dia no aeroporto, que eu estava indo para São Paulo, peguei outros livros, outras ocupações, e eu fiz uma pergunta para mim. Eu costumo escrever na lateral dos meus livros, eu rabisco todos os meus livros, e eu escrevi, o quanto eu tenho efetivamente trabalhado para que a graça de Deus aconteça na minha vida. Foi mais ou menos nesse sentido. O livro está lá embaixo, que eu estou ainda lendo ele, toda hora que eu tenho uma folguinha eu corro lá para ler. E ontem eu li um grande trecho, eu estava falando, o quanto efetivamente eu tenho me dedicado a construir aquilo que eu quero. Sem preocupar, sem me vitimizar, né? Ai, que a vida tá difícil. E aí entra naquela vitimização. Gente, olha, eu tô até com esse livrinho aqui atrás. Leiam, quem não leu, leia. Introjetem esse livro em você. Mas você tem que ler esse livro, comer esse livro, degustar esse livro. É o Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. O quanto eu tenho sido responsável efetivamente para construir a minha vida, a minha história e da minha família. O quanto efetivamente eu tenho, mas assim, de verdade, sinceramente. E aí eu quero trazer para vocês outra passagem. Que os teus olhos vejam à frente, que está em Provérbios, e que a tua vista perceba o que há diante de ti. Deus está mandando, olha para frente, constrói, faça, para de olhar para trás. Só que aí, uma coisa que Deus suscitou no meu coração também, e que eu trouxe de uma outra passagem aqui, ó, que eu falei para vocês, Mateus 6, 22, o olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, ou seja, se o seu olho é curado, não é doente, todo o seu corpo será iluminado.
Se o teu olhar estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Gente, os olhos são a janela da alma, não é? E como que o nosso olhar está sendo hoje? De garimpeiro ou de urubu? Uma vez eu falei isso para um amigo meu, ele chegou, ele falou, Nice, como que você tá bonita, para lá, muitos anos atrás, a gente fazia tempo que não se via, nós nos encontramos no retiro, e eu falei, amigo, que bom que você consegue enxergar com olhos de garimpeiro e não de urubu. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o garimpeiro, ele só vê a pedra preciosa que existe, em qualquer coisa, em qualquer pessoa. O urubu, ele só vê a podridão, a carniça. E o quanto seus olhos têm sido olhos de garimpeiro e não olhos de urubu. O quanto de verdade você tem olhado para as pessoas e visto nela o que há de melhor nela. O quanto você tem olhado para você e olhado o que há de mais precioso em você. O quanto você tem se olhado como filho de Deus, como filho amado de Deus. O quanto você tem se olhado, o quanto o teu olhar, vou repetir, tá? O quanto o teu olhar tem sido olhos de garimpeiro ou de urubu. O quanto você tem olhado para você como filho amado de Deus, como filha amada de Deus, e olhado para as outras pessoas como os filhos amados de Deus, procurando neles e em você o que há de mais precioso com um olhar de garimpeiro, ou com um olhar desvirtuado, vendo só a podridão que existe em você, na sua vida ou na vida do outro, ou na pessoa do outro, como urubu que só vê a carniça. O quanto de verdade você tem se olhado como uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. E tem vivido isso. Não, Nice, nossa, eu vejo que Deus é bom para mim, eu vejo que Deus tem uma promessa para mim. O quanto você tem vivido as promessas de Deus na sua vida. Porque quando eu leio um trecho desse da Bíblia, nossa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas o quanto você tem introjetado isso na sua vida, de verdade, tomado posse disso, recebido, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu vou viver essas promessas de Deus. Eu não vou querer só de ouvir falar, eu vou viver e vou trabalhar para que isso se concretize na minha vida. O quanto você de verdade tem se olhado com olhos de garimpeiro e tem olhado para as pessoas que estão ao seu entorno. Ou o quanto você está lá preso no passado, se lamuriando, reclamando e achando ou que a sua vida lá foi melhor e querendo voltar para lá, ou achando que a sua vida foi uma tragédia e se fazendo de vítima, em vez de aproveitar, né, aquela regra 10-90, não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Então esse olhar teu hoje, Deus me suscitou no coração para falar desse olhar de duas maneiras, tanto o olhar para o passado e para o futuro, e deixar de viver o presente, como efetivamente olhar. Quando eu olho para alguém, eu reconheço nela as qualidades e as benesses e a imagem e semelhança de Deus, eu só olho para criticar. E aqui essa passagem é muito dura. Essa passagem é muito dura. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Ou seja, se eu olho a minha vida, se eu olho a vida da outra pessoa, se eu olho para todas as coisas, extraindo o que há de melhor, o meu corpo será iluminado. Mas, se o teu olho estiver em mau estado, todo o seu corpo estará nas trevas. E aí, continua, se a luz que está em ti, ou seja, se tudo que há em mim for trevas, quão espessas deverão ser essas trevas? Então eu acho que hoje está na hora, o que Deus está suscitando para falar isso, hoje está na hora de nós começarmos a soprar essa neblina, que está espessa, da podridão, da tristeza, da mágoa, da raiva, da falta de perdão, e deixar que a luz de Deus entre na nossa vida através do nosso olhar, para nós mesmos e para os outros. Deus quer que você tenha e que eu tenha, não é que nós tenhamos, vou falar assim, Deus quer que nós tenhamos um olhar santificado. Ele quer que nós tenhamos um olhar que só enxergue as coisas boas. Nisso, mas fulano é tão ruim, e eu não sou? E você não é? Nós temos um lado, nós somos, né, cara e coroa.
duas faces da mesma moeda. Eu tenho o meu lado bom e ruim dentro de mim. Dentro de mim existe a minha melhor versão e dentro de mim existe a minha pior versão. Qual que eu estou deixando resplandecer? A Silvia disse aqui, qual passagem é essa tão poderosa? Essa última que eu citei foi Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Se alguém quiser até anotar aí, para os outros. Agora, a primeira passagem que eu falei foi de Isaías 43, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. E ainda Provérbios 4, 25. Eu citei 3 passagens hoje. Provérbios 4, 25. Gente, o quanto Deus... Obrigada, Érica. A Érica é rápida. A Érica, eu me lembro que ela rapidamente pegou o telefone daquela pessoa, né? Que um dia entrou na nossa live e falando que ia se suicidar. E eu não deu tempo para anotar o telefone, a Érica anotou, me passou para eu entrar em contato com essa pessoa. Obrigada, Érica, mais uma vez ali, ó, Provérbios, obrigada, querida. Nossa, louvado seja Deus por isso. Então, gente, o quanto nós, atenta a detalhes, deve ser conforme, gente, no perfil comportamental deve ser conforme, porque ela é bem detalhista. Obrigada, querida. Deus abençoe a sua vida grandemente. Olha só, o quanto nós temos olhado as pessoas com um olhar de garimpeiro. Porque, gente, se nós achamos que nós somos bons, nós nos esquecemos que nós temos um lado mau. E que às vezes nós alimentamos, pelas nossas fraquezas, pelas nossas misérias, alimentamos o lado mal. Agora, a outra pessoa também tem isso, tem o bom e o mal. E por que nós temos uma tendência? Graças a Deus eu tenho mudado muito isso, depois que eu fiz o meu, entrei na Febracis, depois que eu fiz meu processo de coach. Eu falo sempre que o coach, ele me trouxe uma intimidade com Deus que eu não tinha. O coach me trouxe uma intimidade com Deus tão profunda que eu não tinha. E olha, que eu nasci dentro da igreja, mas o coach me trouxe uma profundidade, o coach integral sistêmico, porque nós trabalhamos um pilar, que chama espiritual. Ele me trouxe uma profundidade com Deus e eu custei entender isso. Eu custei entender que eu tinha que olhar no outro o que ele tinha de bom. E muitas vezes, eu critiquei ainda hoje, eu tenho uma tendência. Por quê? Porque nós temos tendências para o bem e para o mal. Mas o quanto hoje eu tenho buscado olhar muito mais como olhar de garimpeiro do que com olhar de urubu. Por quê? Porque toda pessoa tem algo que seja bom nela para elogiar. E todos os dias eu procuro elogiar as pessoas naquilo que ela tem de bom. Porque a pessoa, nisso, mas a pessoa é tão ruim, mas não é possível que essa pessoa, esse ser humano, não tenha algo na face da terra para você elogiar. Nem que for o cabelo, nem que for a cor dos olhos, nem que for um trabalho que ela faça bem. Nem que for as unhas, nem que for, sei lá, as escolhas dela. Ai, que roupa bonita. Temos, e nós temos essa, fazemos isso dentro. Quem é meu coach sabe disso, quem é coach da Febracis sabe disso, que nós temos a validação, elogiar as pessoas naquilo que ela tem de bom. Todos os dias nós temos que fazer isso. E eu faço isso com as pessoas com muita naturalidade, porque já era um pouco meu, mas quando eu entendi isso, que eu tenho que olhar as pessoas com um olhar de garimpeiro, e quando eu entendi no coach que todo mundo tem algo de bom para elogiar, e nós temos que fazer isso diariamente para se tornar um estilo de vida, isso me ajudou muito. Muito, muito, muito. Mas essa passagem da Bíblia, que a Érica, inclusive, deixou anotada ali, Mateus 6, 22, o olho é a luz do corpo, e se o seu corpo é são, todo o seu corpo será iluminado, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então, os olhos são a janela da nossa alma. E nós enxergamos com o cérebro. E nós podemos criar tudo à nossa frente. Nós podemos criar tudo. E talvez nós estejamos perdendo tempo olhando para o passado, não criando essa visão de futuro, não vendo coisas boas em nós, no nosso futuro, porque nós precisamos profetizar no nosso futuro. Deus tem algo extraordinário para mim, eu tenho que falar todos os dias. Deus está criando o melhor que Ele pode para mim, e Ele pode muito.
Deus está renovando a minha vida, não importa o que passou. Não importa se eu fui boa, não importa se eu não fui boa. Perdão, não importa. Porque Deus está fazendo obra nova na minha vida e na sua vida, a qual já surge. Não vemos isso. O profeta Isaías está dizendo isso. O profeta Isaías está dizendo aqui em 43, 18 e 19. Eis que eu vou fazer obra nova na sua vida, a qual já surge, já está surgindo. Não vedes isso? É como se Deus estivesse falando assim, filho, filha, amado, não vos preocupeis. Para de olhar para trás. Eis que eu estou fazendo obra nova na sua vida. E ela já está despontando, ela já está surgindo. Olha, enxerga essa obra nova que eu estou fazendo na sua vida. Para de se preocupar e de se ocupar com aquilo que já passou. Se foi bom, ok. Se foi ruim, abandona. Porque a obra que eu estou fazendo na sua vida é muito maior. Gente, enquanto você não tomar posse disso, Deus não vai fazer, porque você está impedindo a obra de Deus na sua vida. Porque você não está acreditando que Ele é capaz de fazer de verdade. Porque muitas vezes nós falamos, Deus vai fazer. Mas eu não entro, isso não entra, não bate aqui no coração e fica. No primeiro ventinho que der, fala, não, Deus não liga para mim mesmo. Mas Ele está dizendo, eis que eu vou fazer obra nova na sua vida, ela já surge. Será que você não está enxergando? E se você não está enxergando com seus olhos, não carnais, mas os seus olhos espirituais, como eu vou fazer? Você está bloqueando a minha obra na sua vida. Ele está falando isso. Você, e esse você é para mim e para você, você com a sua incredulidade, com não acreditar de verdade, com aquilo não calar no coração, não entrar no coração, você impede a minha obra na sua vida, Deus está dizendo. Por quê? Porque você não está enxergando o que eu já estou fazendo na sua vida. E você está reclamando do que passou. E você está murmurando. E você está perdendo um tempo precioso com aquilo que é mal. Em fofocar, em ver no outro que é de pior. Então cuidado com o teu olhar, é isso que Deus está falando. Ele me suscitou passagens distintas. Gente, se você não assistiu essa live desde o começo, se você entrou agora, pega lá do começo para você entender. E passa para quantas pessoas forem preciso. Porque Deus está falando de maneira diferente em 3 passagens sobre o nosso olhar. Sobre o nosso olhar para a nossa vida, sobre o nosso olhar para a vida do nosso irmão, sobre o nosso olhar desvirtuado, que não está enxergando a obra de Deus na nossa vida, que já se desponta, que já surge, que é hoje. E talvez Ele já tenha dado grandes sinais para você e você não tenha enxergado. Porque está preso num passado que não vai voltar, a não ser na sua memória. Que cada vez que você volta para o passado, ele atualiza. E você gasta as 24 horas do seu dia olhando para o passado, quando você devia estar vivendo o presente e construindo o seu futuro. Das 24 horas no dia, de verdade, quanto tempo você tem gastado no passado? Remoendo, revivendo, rancoroso, rancorosa. E Deus não vai fazer na sua vida a obra que Ele tem, porque Ele tem. Mas Ele não vai fazer enquanto você não tomar posse de que Ele é capaz de fazer. Enquanto você não deixar o que é velho e abrir espaço para o novo. Deus não vai fazer, porque o espaço para o novo está sendo ocupado por coisas velhas. O espaço para o novo está sendo ocupado por coisas velhas. E 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. O quanto de verdade você tem aberto espaço para o novo através do seu olhar. O quanto você tem deixado Deus fazer a obra que Ele tem para fazer. E se ela não se concretizou, foi porque você não fez a sua parte. Gente, eu estou falando isso para vocês e para mim. Mas é o que Deus está colocando no meu coração para fazer. Enquanto você tiver olhos de urubu e não olhos de garimpeiro, que é capaz de ver em você mesmo e nos outros o que há de melhor, a pedra preciosa, ou ficar olhando com olhos de urubu, vendo só a carniça, a tua vida não vai acontecer.
E olha só, quais ações efetivamente você tem feito para que esse novo de Deus chegue na sua vida? Ou você está esperando Deus fazer a obra, cair do céu e você ficar de braços cruzados? Porque os 99,99999 Deus vai fazer, mas o teu 0,0000,1 não vai ser feito por ninguém que não seja você. Porque Deus está esperando o teu passo. Quem chegou agora, pega essa live do começo, porque a palavra de Deus hoje é para mim e para você. E ele falou fortemente, cuidado com o teu olhar. Cuidado como você olha para os outros, cuidado como você olha para você e cuidado para não estar preso demais no passado. Hoje era o que Deus tem para você. Hoje é o que Deus tem para mim. E eu vou encerrar essa live porque já foi dito tudo. Quem tem ouvidos, que ouça. Que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, efetivamente, abra os seus ouvidos para que você ouça e tire todas as escamas dos seus olhos para que você tenha um olhar precioso, para que você tenha um olhar de garimpeiro, para que a obra de Deus na sua vida efetivamente comece a acontecer hoje, porque Ele já está fazendo. Mas você não vai enxergar se você não tirar a venda que está nos seus olhos. E eu estou falando para você e estou falando para mim. Que a sua semana seja de luz, que a sua semana seja de bênção. Que o Espírito Santo te conduza. Bom dia, Patrícia. Bom dia, amada, minha sobrinha. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Encerro essa live aqui, porque foi dito tudo o que precisava ser dito. Encaminha para as pessoas que você queira, que você sentir no coração, porque tem muita gente precisando ouvir isso. Uma semana de muita luz, de muitas bênçãos para vocês. Poderosas e preciosas palavras para começar uma semana extraordinária. Em nome de Jesus, vai ser, se nós mudarmos o nosso olhar. Gente, obrigada, obrigada, obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo nos conduza. Beijo.